Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 30 de setembro. Toma, pois, cuidado, não seja treva a luz que está em ti. Lucas 11:35. Meta do mês: desenvolver a fé e a alegria na construção da paz. Se te encontras à frente de provações inevitáveis, aceita-as por amor a ti mesmo, a fim de que não se ampliem em detrimento da tua própria paz. Emmanuel, no livro Paz. Meta do dia: não se deixar levar pelo desânimo nem pela revolta. Guarda o coração na fé sincera, na providência divina. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus o combate ao desânimo e à revolta. Graças a Deus, elevemos os nossos pensamentos a Deus, sintamos o seu amparo e a sua proteção. Bondoso Jesus, que o seu amor nos envolva nesta manhã e que consigamos passar o dia inteiro ligado a Ti. Afasta, Jesus, dos nossos corações a revolta, a tristeza, as mágoas, as angústias. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, amanhã é o dia da evangelização das crianças, evangelização dos jovens, evangelização dos adultos. Também é o dia do tratamento espiritual infanto-juvenil e é o dia da sopa fraterna. Então, na parte da manhã, em nossa casa espírita, a partir das 8 horas, nós temos essas atividades. E no finalzinho da tarde, às 5:30, nós realizaremos a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, todos que estão já matriculados na escola podem estar aí, sentirem-se convidados a estar conosco nessa tarefa. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Mateus, capítulo 7, versículo 20. Fruto e exemplo. Revela-se a árvore na gleba em que se desenvolve por valioso conjunto de utilidades, quais sejam a seiva de que se nutre, as frondes que albergam ninhos, a flor que perfuma, a sombra que ameniza, o aspecto que balsamiza, o lenho que reaquece. Todavia, se não estende o fruto que lhe assinala a espécie no socorro às criaturas que lhe observam o crescimento, terá desertado do objetivo fundamental a que se destina, reprovando a si mesma na solidão e na esterilidade. Assim também o homem, no campo da luta em que se estagia, destaca-se por toda uma equipe de qualidades que lhe marcam a rota, como sejam a força com que se eleva, a inteligência com que domina, as ligações afetivas com que se associa a outros seres, o ideal que se inflama, o verbo que o manifesta,
a compreensão com que se orienta, o entusiasmo de sonhar e realizar que lhe distingue os impulsos. Entretanto, se foge à ação construtiva do exemplo nobre com que se exprimirá no edifício do progresso de todos em favor dos irmãos que lhe buscam inspiração e modelo, em verdade, terá perdido o ensejo divino para que foi trazido à existência, sentenciando-se à frustração. No reino vegetal, todo paciente esforço da árvore, sob o império das estações, tende à produção do fruto com que se desincumbirá do compromisso máximo, à frente da natureza e no campo humano, todas as atividades laboriosas do espírito, sob o domínio da experiência, visam a demonstração do exemplo renovador com que enriquecerá a economia da vida, através dos valores físicos ou espirituais. Vigiemos as nossas próprias ações no santuário das horas de cada dia, porque para todos nós prevalece o aviso de Jesus, quando nos asseverou convincente: pelos frutos conhecê-lo-eis. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Plantão da Paz, da editora GEM, capítulo Fruto e Exemplo. Meus amigos, esta mensagem de Emmanuel retrata bem a nossa realidade, de percebermos que nós só vamos conseguir dar exemplo daquilo que nós produzimos. Então, se nossos frutos eles são corroídos pelas nossas imperfeições, então esse será o exemplo que nós estamos dando. Por isso que é muito importante nós trabalharmos no nosso coração, e aí é um esforço íntimo de cada um de nós, porque todos nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Então, dentro desse contexto, cabe a cada um de nós procurar o máximo possível nos esforçarmos para sermos bons, para que aquilo que a gente fala no púlpito, aquilo que a gente fala na casa espírita ou em qualquer outro templo religioso, a gente de fato consiga colocar em prática. Para que a gente não seja, como diz Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 13 em diante, senão a gente vai ser um sino que vai ficar fazendo barulho sem estar numa toada bonita, que é a toada do exemplo do Cristo, do Evangelho de Jesus. Então, como ele vai colocando o exemplo aqui da árvore, quando a árvore perdeu a sua utilidade, então ela já não serve mais para nada. E assim também nós, quando a gente deixa de viver o Evangelho de Jesus, que a gente deixa de estar na sintonia vibratória com o Mestre amado. Então, conforme a gente vai estando nessa sintonia, os nossos frutos, os nossos ramos vão aumentando, vão crescendo e vão servindo de aconchego, de força, de inteligência, vão nos ligando uns aos outros. Então, esse é a maneira do cristão, daquele que se diz cristão, que vive de fato o Evangelho de Jesus. Então, é por meio da palavra,
por meio das atitudes, nós vamos percebendo quem de fato é cristão e quem não é. Porque nós temos que casar o nosso discurso com aquilo que a gente estuda no Evangelho de Jesus. Então, casando o Evangelho do Cristo conosco, e a gente chegar um momento que a gente diga, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Já pensou, meus amigos, a gente chegar nesse patamar? Então aí nós não teremos mais aflições, nós não vamos ter mais as angústias da vida, porque nós estamos com Jesus. E estar com Jesus não nos fará sofrer. Podemos sofrer fisicamente das influenciações, mas as forças, o sofrimento moral, já não conseguiremos ter mais, porque estar com Cristo nos livra dessas dores morais, porque nós não vamos mais fazer o que é errado. A gente estava até estudando essa semana na Casa Espírita qual que é o jugo do Cristo, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 e 2. A gente vê que o Kardec, no finalzinho, ele diz qual que é o jugo do Cristo, qual que é a lei. Por que o jugo do Cristo é leve? Porque é viver o amor e a caridade. Então, se a gente vive o amor e a caridade, a gente vai conseguir caminhar para frente. Esse é o jugo do Cristo. Então, meus amigos, vamos sempre nos manter ligados a Jesus, que é o nosso modelo, que é o caminho, a verdade e a vida. Façamos prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, nesta manhã, último dia do mês de setembro, nós queremos agradecer pela oportunidade da vida. Nós queremos agradecer, Jesus, por ter estado sempre ao nosso lado, por ter enviado irmãos tão maravilhosos, sejam no plano físico encarnados, sejam aqueles que nos amparam no mundo dos espíritos, nossos anjos da guarda. Nós agradecemos, Jesus, pela vida, pela oportunidade que nos concede de viver o teu evangelho, de estudar o teu evangelho, de deixar com que o teu evangelho passe pelas nossas veias, passando por todo o nosso ser, nosso espírito, que Jesus possa estar sempre conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.